Vamos meditar aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Jesus. Quero destacar os irmãos que já estamos ao vivo no canal do Facebook e também no YouTube, né? Os irmãos que estão ligados aí na Rádio Ouro Negro FM e no Alagonet também tem essas opções. E vamos dar sequência aqui ao estudo. Falamos semana passada a respeito da igreja, o conceito da igreja. Queremos entrar hoje na figura importante da liderança da igreja, né? Falamos um pouco, mas vamos dar uma sequência maior na noite de hoje, falando sobre a liderança da igreja. Nós vemos que o propósito de Deus para a sua igreja é a edificação. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros em particular desse corpo, né? E o texto diz que ele mesmo, ou seja, o nosso Deus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E no versículo 12 vemos o propósito: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos também no versículo 14 um outro propósito importante: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É necessário percebermos, meus queridos irmãos, que Jesus ele falou a respeito dos cuidados que deveríamos ter. E o apóstolo Paulo, ele também, ele discursa, veja bem, ali na igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, está lá em Atos 20, a partir do 22, né? Diz assim: E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Aí veja o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós.
Então veja, o apóstolo Paulo, primeiro ele declara a sua inocência no sentido de que se alguém ali na igreja de Éfeso se perdesse, não seria pela falta de ensinamento. E aí eu já começo a trazer aqui a importância da liderança da igreja, né? A liderança constituída por Deus. Cuidar do rebanho. Olhai por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O sentido aqui é de superintendente, ou seja, é como se os pastores fossem cuidadores, pessoas que gerenciam, vamos dizer assim, o rebanho, que não é pertencente a eles. É muito claro dizer isso, nós falamos aqui, inclusive na semana passada, que o rebanho tem dono, pertence a Deus. 1 Pedro 5, a partir do 1 diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória. Então veja, o pastor ele toma conta de ovelhas que não pertencem a ele, mas estão sob a responsabilidade e os cuidados dele. É importante ter isso em mente, porque há muita gente questionando a figura dos obreiros na igreja. É claro, eu começo pela figura do pastor, né? Por uma questão lógica, por uma questão óbvia, e trazendo ainda, nós lemos na semana passada, o sentimento que deve permear o coração de um pastor. Está lá na terceira epístola de João, no versículo 4, que diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse é o coração do pastor. Ele prefere, ele quer, ele deseja que a igreja ande bem. É como o apóstolo Paulo falou: eu de muito bom grado me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que cada dia amando mais seja menos amado. O que é que isso significa? Que o bem-estar do rebanho é mais importante do que o sorriso de alguém. Às vezes o pastor abre mão do sorriso de alguém ali naquele momento em prol do benefício. Isso é óbvio, irmãos. Quando a palavra vem e é uma palavra de exortação, olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Primeiro impacto, quando a gente recebe uma palavra de admoestação, de exortação, não é de alegria, é de tristeza. Primeiro impacto. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o pastor ele tem essa responsabilidade. E aí, voltando ao capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele recomenda aos efésios, né, que tenham cuidado, e faz uma advertência: quando eu for embora, entrará no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos, ou seja, dentro daqueles que estavam ali, o apóstolo Paulo vaticinou que se levantariam homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Mas aí, irmãos, olha só o que é a figura de um pastor. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então daí a importância do pastor. Nós somos um rebanho de Cristo. Quem constitui a liderança da igreja é Deus. Nós vamos ver em 1 Coríntios, né, no capítulo de número 12, versículo 18,
1 Coríntios 12, no seu versículo de número 18, nós vamos ver escrito: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, ser pastor, irmão, não é somente querer ser. É claro que hoje em dia o Código Civil está aí, e quem quiser abrir uma instituição, uma associação, é só juntar algumas pessoas, preparar uma ata, registrar em cartório e está feito. Mas isso não quer dizer que seja igreja, no sentido bíblico. Porque para ser igreja tem que ter sido, aí eu me refiro não à igreja, o pastor já explicou muito bem aqui, eu não me refiro à igreja, o corpo de Cristo, eu me refiro à igreja local. Precisa ter sido constituída por Deus. E nós sabemos que tem muitas portas, sim, abertas por Deus, mas tem outras que não foram. Tem gente, é bíblico isso, tem gente fazendo da piedade causa de ganho. Tem gente que abre porta para ganhar dinheiro. Tem gente que abre porta para se locupletar, para se dar. Ô irmão, quem é? Julgue a cada um. Não me cabe aqui apontar o dedo para ninguém. Mas que é fato, é bíblico isso. A Bíblia fala sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores, e que esses fazem da piedade causa de ganho. E que também uma das características é enganar. Aqui está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, existe realmente no segmento hoje pessoas e pessoas. Tem gente que não tem compromisso com o reino de Deus. É importante os irmãos entenderem isso. E de onde, irmão Francisco, entra a figura do pastor? A figura do pastor é uma figura, e aí voltando para o texto de Efésios 4, a partir do versículo 11, nós vamos entender que a figura do pastor é uma figura importante, né? E aí eu faço menção ao texto de Hebreus. Nós vamos navegar na Bíblia, viu, irmão? Você que está aí nos ouvindo, abra a sua Bíblia, nos acompanhe, anote em nome de Jesus. Nós vamos navegar na palavra. Hebreus 13, versículo 17, olha o que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Veja qual é o papel do pastor aqui: é velar por nossa alma, porque vai prestar conta. Então, você percebe, e aí, vindo ao texto de Apocalipse, nós vamos ver Jesus Cristo nas cartas, ele sempre falando ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então veja, ao anjo. Por que isso, irmão Francisco? Porque a responsabilidade pelo rebanho, pelo cuidado com o rebanho, pelo bem-estar espiritual do rebanho, é do pastor. E aí uma advertência em Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aquele que trabalha na palavra, ele vai receber um juízo mais duro por um motivo muito simples. Quem tem um conceito errado, mas não tem a posse da palavra, está contaminado e pronto. Mas aquele que tem posse da palavra e ensina errado, ele contamina muitos. A verdade é essa. Ele contamina muitos. Então, um falso ensinamento é um perigo, irmãos. É um perigo. E por isso é que nós devemos ter cuidado.
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: procura apresentar-te a Deus aprovado. E o sentido da expressão aprovado é provado como ouro, provado como ouro. E o ouro é provado no fogo. Então, e aí o texto segue: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Por que tudo isso? Por que esse cuidado de Deus? Porque o pastor, a figura do pastor, é de fundamental importância, porque são pessoas escolhidas por Deus. É Ele quem dá. Nós sempre dizemos aqui, irmão. Eu trago o exemplo do nosso pastor, o pastor Jair Silas, aqui na Igreja Assembleia de Deus de Alagoinhas. Deus não dá a igreja a pastor, Deus dá pastor à igreja. Então veja, Ele deu pastores à sua igreja. Ele não deu igrejas a seus pastores. Ele deu pastores à sua igreja. Então, a figura do nosso pastor é alguém dado por Deus para cuidar da nossa vida e da nossa saúde espiritual enquanto rebanho de Cristo. A síntese é essa. O pastor, ele não é o dono da igreja, ele é um superintendente no sentido de que ele cuida do rebanho porque vai prestar contas a Deus pelo rebanho. E por isso, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pelo zelo que tem demonstrado com o rebanho de Deus. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Alguém pensa que ser pastor dá status, nos dias de hoje dá. Porque o conceito de igreja está um tanto quanto deturpado, o conceito bíblico. E alguém pensa, eu vou ser pastor porque eu vou ter status, eu agora vou ser cabeça. Coitado! O pastor é servo de Deus, a serviço do povo de Deus. Então é necessário entender que os obreiros são levantados por Deus para servir a igreja, e não para ser servido pela igreja. Servir a igreja. É importante entender isso, né? Então, meus amados irmãos, é de fundamental importância nós compreendermos qual é o papel do pastor. E eu repito, a síntese de tudo que nós lemos é que o pastor é alguém escolhido por Deus. E por que essa ênfase? Meu querido, se você está servindo a Deus, e Deus tem promessa em sua vida, Deus tem chamado ministério em sua vida, a Bíblia diz: se alguém almeja o episcopado, uma excelente obra deseja. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Se você deseja o episcopado, glória a Deus por isso. Mas tenha paciência. Tem gente aí oferecendo cargo para tirar crente de uma igreja para outra. Isso é um absurdo. Venha para a minha igreja que aqui eu lhe consagro a pastor. Parece, com perdão da expressão, parece feira do rolo. Parece, sabe, irmãos? É uma falta de visão do reino impressionante. Meu querido, se você está servindo a Deus em uma de nossas congregações ou em alguma outra denominação que pregue o genuíno evangelho, você tem promessa de Deus no âmbito ministerial, você tem o desejo, você almeja o episcopado, espere em Deus. Deus ainda opera, irmãos. Deus tinha chamado na vida de Moisés. Tinha chamado. Aí Moisés foge com 40 anos, mas ele só volta com 80. Foram 40 anos lá. Então, é importante esperar. Caleb tinha promessa, e Caleb ficou quantos anos esperando a promessa se cumprir? É importante entender isso. Deus chama hoje, mas isso não quer dizer que vai se cumprir hoje. Aí tem gente que confunde. Às vezes Deus chama, Deus faz promessa, e a pessoa se precipita, e aí diz: não, aqui não estão me dando oportunidade, então eu vou para ali que o pastor fulano lá me ofereceu cargo, me ofereceu congregação, me ofereceu consagração, me ofereceu isso e aquilo e aquilo e aquilo.
Eu sempre digo, a presença, aí eu uso a analogia do povo no deserto. Não é a nuvem que acompanha o povo, é o povo que tem que acompanhar a nuvem e a coluna de fogo. A presença de Deus não vai atrás de crente precipitado, não. É o crente que tem que largar de ser precipitado e ele seguir Jesus. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus é ir atrás dele, não é ir na frente não, irmão. Tem gente confundindo as coisas, ele vai na frente e acha que Jesus vai atrás. Não, é o contrário. Jesus vai na frente e nós vamos seguindo os passos do Mestre, direcionados pelo Espírito Santo. Então aprendamos a ter paciência. Se você tem chamado ministerial na sua vida, o Deus que te chamou, no tempo devido, vai fazer se cumprir. Deus deu 2 sonhos a José. José tinha 17 anos. Os sonhos vieram se cumprir na integridade, quer dizer, parcialmente 13 anos depois, quando José, aos 30 anos, foi assumir o governo do Egito. Mas José ter os seus irmãos em torno de si, foi só 9 anos depois, 7 anos de fartura, e no 2º ano de fome é que sua família veio para o Egito. Então o menino que sonhou com 17 anos, o sonho vai se cumprir na integridade, já um homem maduro de 39. Irmão Renato e os ouvintes, a geração fast food de hoje, a geração da pipoca de micro-ondas, a geração do miojo, que em 3 minutos está pronto, não quer esperar em Deus. E eles se autonomeiam pastores. Eles colocam óleo sobre a própria cabeça. Alguns compram, presta atenção nisso aqui, irmão. Estão vendendo na internet credencial de pastor. É só pesquisar que acha. Estão vendendo na internet e anuncia até o pacote. Compre aqui, você faz o curso de teologia, você já recebe a sua igreja registrada e você já recebe até a ordenação ministerial. O que é isso? O reino de Deus não é isso, irmão. O reino de Deus não é isso. Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária. Estavam na igreja de Antioquia com os crentes orando e fazendo a obra. Quem designou? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho designado. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, é necessário esperar em Deus. É necessário esperar em Deus. E voltando, o pastor é alguém separado por Deus, escolhido por Deus. Para quê? Para cuidar do rebanho de Deus. Para supervisionar o rebanho de Deus. O texto que lemos de Hebreus 13:17 remonta à figura de pastores àquela época que cuidavam de ovelhas e que geralmente existiam os pastores que cuidavam das suas próprias ovelhas, mas os pastores aqui que o texto de Hebreus 10:17 fala, eram pastores que cuidavam de ovelhas que não pertenciam a ele. Eram pastores contratados, aí trazendo para a nossa realidade, chamados, comissionados, para cuidar de ovelhas que não eram deles. Geralmente o dono das ovelhas era alguém rico e exigente. O nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, é um Deus zeloso. E os pastores, eles velavam. Essa expressão velar significa o quê? Os pastores à noite pegavam as ovelhas, colocavam em apriscos, e para impedir a ovelha lá descansando em segurança, e os pastores velando o sono das ovelhas, para que elas não fossem atacadas por lobos ou, quem sabe, por ladrões. Então veja, enquanto você está deleitando-se em Deus, o seu pastor está pelejando por você. Essa é a figura do pastor. Enquanto você está recebendo de Deus, recebendo a palavra de Deus, eu sei que a vida de todo crente é uma vida difícil, mas entenda, irmãos, que
sobre o pastor recai a responsabilidade pelo bem-estar do rebanho. Não à toa, Jesus ele chamou os anjos das igrejas ali em Apocalipse. Qual é a recomendação para a igreja em relação à liderança constituída, em relação aos pastores, em relação aos obreiros? É importante entendermos um princípio que está em Romanos capítulo 13, 1 e 2, muito embora aqui fale sobre magistrados, mas o princípio vale para toda autoridade constituída. O contexto não anula o princípio. E o princípio é: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É importante entender que o pastor é alguém designado por Deus e, portanto, afrontar a autoridade pastoral é afrontar ao Deus que colocou e que designou o pastor. 1 Pedro 2 mostra o motivo pelo qual nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governadores como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Aqui também está falando sobre autoridades humanas, mas se a Bíblia diz que por amor a Deus devemos obedecer às autoridades humanas, o que dizer das autoridades constituídas pelo próprio Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Então, obedecer os nossos pastores no Senhor é um princípio bíblico. Bendito seja Deus. Eu ainda quero trazer uma outra referência de 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13, que diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Veja bem, irmão, eu estou falando de pastores, eu não estou falando daqueles que não são, que dizem que são, pensam que são e não são. Eu estou falando de quem é pastor chamado por Deus. Olha o que a Bíblia fala. Vou repetir. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Interessante que é característica, e nós já refletimos aqui, é característica dos falsos profetas vituperar as autoridades. É característica. Está lá em Judas, versículo 8. Olha o que diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é vituperar? É desprezar, é procurar até envergonhar a autoridade constituída, é não respeitar, não considerar. A recomendação bíblica é que você tenha grande estima e amor o seu pastor e os obreiros que cooperam. A igreja precisa entender este princípio. Os obreiros são cooperadores, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Os obreiros são cooperadores, né? Aí eu volto para Efésios capítulo 2. Estou aqui, versículo 20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também voltamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós somos edifício de Deus, nós somos lavoura de Deus. Aí nós, 1 Coríntios 3, fala exatamente isso, versículo 9.
porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então o obreiro não é inimigo. Os obreiros não são opositores da igreja. Tem um princípio por aí, Renato, irmão Renato, que a igreja deve afrontar os seus pastores. Não. É óbvio que o apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas que se ele próprio, ou se algum outro irmão, ou se até um anjo pregasse outro evangelho, que fosse anátema. A igreja deve estar atenta à pregação, isso é claro, isso é bíblico. E se há uma pregação de heresia, a igreja deve rejeitar, está na Bíblia, seja anátema. Se qualquer obreiro prega heresia, seja anátema. Mas não deve haver na igreja um sentimento de repulsa à liderança constituída. A liderança, eu torno a dizer, é constituída por Deus. Não é uma liderança constituída contrária a Deus, não. Então, meus irmãos, é importante entender esses princípios. E o fundamento de Deus na separação dos seus obreiros e cooperadores é a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, é importante entender esses princípios. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer uma pausa, vamos ouvir 2 hinos na nossa programação e depois vamos voltar falando sobre o perfil desses obreiros, o perfil da liderança constituída por Deus. Eu quero mandar paz do Senhor ao nosso irmão Neldson Ramos, a paz do Senhor. A irmã Marília Santana, a paz do Senhor. Irmão Márcio Lima, Deus abençoe, a paz do Senhor. Também a minha esposa, a irmã Nádia, está ligada na programação, Deus abençoe. Um beijo, também um beijinho para minha filha Alícia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós voltaremos.